Olá pessoal, tudo bem? O assunto que eu quero trazer aqui hoje, no vídeo de hoje, é empatia. Empatia é um termo que está muito em alta hoje, né? No meio profissional, e as pessoas dizem que a gente tem que desenvolver essa habilidade, né? Mas o que é empatia? Empatia é a capacidade psicológica que a pessoa tem para sentir o que sentiria a outra pessoa caso ela estivesse vivendo a mesma situação, né? Consiste em tentar compreender o sentimento e a emoção da outra pessoa, né? Caso ela estivesse experimentando a mesma coisa que você. E tentar compreender esse sentimento de forma racional e objetiva, né? Como é que a gente consegue, então, se colocar no lugar do outro, entendendo como seria o sentimento e as reações dele, sem que eu tenha vivenciado a história dele, né? Porque a gente só consegue resolver determinadas situações na vida da gente, ou às vezes a gente projeta inúmeras coisas, eu tenho um sonho de conquistar algo, e aí planejo, faço as ações, conquisto. Quando eu conquisto, poxa vida, não era tudo aquilo que eu pensei, né? E a gente só tem a certeza disso quando a gente vivencia aquilo, né? Hoje eu tenho um sonho, eu idealizo um negócio, eu penso que aquilo é uma coisa muito legal. Mas na hora que eu estou vivenciando aquilo, eu percebo que não era tudo aquilo que eu tinha projetado ou tinha programado. Se isso acontece na nossa vida, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, como é que eu vou fazer para praticar a empatia em relação ao outro? Né? Isso é um assunto bastante difícil e delicado, que precisa muito desenvolvimento pessoal mesmo para a gente conseguir praticar. E eu confesso que para mim é uma habilidade bastante difícil, porque histórias de vidas são muito diferentes, né? Cada ser é único, cada pessoa ela tem a sua individualidade, as suas emoções, os seus anseios. E a gente praticar a empatia é uma situação que nos dias de hoje é muito fundamental para a vida em sociedade, né? Então, assim, quando a gente passa por determinados conflitos, determinadas situações, por exemplo, na vida profissional, tenho 4, 5 pessoas envolvidas no mesmo projeto, né? E cada uma com uma interpretação diferente, baseado na história e na vivência de vida dele. Então, às vezes, a gente acaba criando determinados conflitos por simplesmente não compreender o outro ou por não respeitar a visão do outro, né? Eu compartilhei recentemente no meu Instagram um videozinho que é muito legal, que aliás está lá, quem quiser dar uma olhadinha. É uma analogiazinha de um óculos 3D, onde uma lente é azul, a outra lente é vermelha. E aí nesse vídeo tem uma cena onde você olha e ela é de um jeito. Quando você coloca a lente vermelha, é uma outra cena completamente diferente. Quando você coloca a lente azul, é uma outra cena completamente diferente. E é uma analogia muito bacana para essa situação, né? Relacionada à empatia. Eu preciso saber o quão é importante essa reflexão sobre a capacidade de compreensão do outro. Porque quando nós somos empáticos, não significa que a gente concorda com o ponto de vista dele, mas que a gente busca o respeito, né? A gente busca entender da melhor forma e sem qualquer julgamento, né? Então, assim, não só relacionado à vida profissional, mas à vida pessoal também, dentro da mesma família, entre irmãos, primos, tios. Por mais que a gente tenha carinho, afinidade, por mais que a gente de repente conviva, né, com a pessoa, mas eu acho que essa dificuldade de ser empático, ela ainda vai mais, ela é mais gritante quando a gente tem diferença de gerações, né? Diferença de idade e tal. Por exemplo, meu filho de 18 anos, eu com 40 e tantos anos. Então, assim, meu filho conhece a minha história a partir de que ele teve consciência um pouquinho dos 10 anos de idade. Então, o que aconteceu antes, ele não teve vivência, né? Não presenciou. Então, quando a gente está se colocando, né? Quando a gente coloca determinadas situações e que a gente procura a compreensão, a gente tem que se preocupar com essa situação. Como que o outro
está enxergando o que eu estou falando para ele, né? Às vezes a gente acaba discutindo por coisas tão bestas e simplesmente por não fazer essa reflexão, né? Simplesmente por não parar um minutinho e falar assim, poxa vida, ele tá falando daquela forma comigo, mas espera aí, por quê? O que está acontecendo dentro dele? A maneira como eu falei com ele, o que impactou dentro desse ser, né? Porque existem traumas, existem N histórias que a gente desconhece. Então, a reflexão de hoje que eu deixo é: a gente não tem a necessidade de concordar com o outro, mas que para que a coisa flua melhor e para que a gente consiga praticar um pouco mais a empatia em N situações da vida, é muito importante que a gente compreenda que o outro não tem a mesma visão que a gente, tá? E aí nesse momento, o momento que a gente compreende que ele não tem a mesma visão, é a hora que a gente vai permitir que os julgamentos fiquem um pouquinho de lado. E aí talvez a gente consiga uma habilidade um pouco melhor de relacionar-se com o outro, ok? Então essa é minha reflexão de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiverem sugestões, enfim, vai mandando os comentários, que eu tenho recebido bastante, a gente tem falado bastante. Continua mandando aí as dicas, as sugestões, se gostou, se não gostou, para que a gente possa juntos para o próximo vídeo, ok? Um grande abraço e até a próxima!